Novo mandato do Parlamento Jovem faz primeira reunião ordinária já com propostas aprovadas. 25 de setembro é o Dia do Rádio e a Rádio Câmara comemora a data com o que tem de melhor: informação e muita música. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e o município. Participe deste noticiário, faça contato por meio das nossas redes sociais. O novo mandato do Parlamento Jovem iniciou oficialmente suas atividades nesta quarta-feira, com a realização da primeira reunião ordinária, e já teve discussão de projeto importante. Na primeira reunião ordinária, os jovens vereadores assumiram pela primeira vez o exercício de suas funções. Entre eles, o sentimento foi comum. A minha emoção foi de nervosismo, assim, dar um frio na barriga, assim. Primeira reunião, primeira vez que a gente está vindo, primeira vez que a gente está justamente fazendo esse debate, essa proposição de ideias. Então, supriu as minhas expectativas, que seria justamente com diversas proposições de diversos ramos, de diversos temas. Eu admito que eu fiquei um pouco ansioso, porque é a primeira reunião, todo mundo se acostumando com isso, mas acredito que com as próximas todo mundo vai se adaptando melhor, ficando mais confortável, mais à vontade. Se de um lado a estreia trouxe ansiedade para os jovens vereadores, de outro não faltou apoio familiar. Geralda Soares, avó da parlamentar Júlia Soares, fez questão de acompanhar de perto a primeira reunião da neta. Pela primeira reunião foi muito bacana, gostei muito e sempre estarei aqui. Eu gosto de participar, dar apoio à turma. E é isso aí, eles estão de parabéns, toda a equipe, todos os vereadores, os projetos, as ideias deles estão bacanas. Então, os meninos do nosso futuro. Na primeira reunião como jovem vereador, Roger Silva apresentou uma proposta voltada à criação de centros culturais em Sete Lagoas. Bem, o meu projeto é a criação de um centro de convenções e artes dentro da cidade, já que nós já temos a Casa da Cultura, mas ela não é grande o suficiente para a quantidade de pessoas que está chegando na cidade, o aumento da população. E, bem, esse projeto eu pensei nele por conta que a minha família é muito envolvida com a dança. Minha mãe é professora, meu tio é professor, minha tia é professora. E eles falam que falta um lugar para isso, para poder expor a arte. Eu também já ouvi da minha professora sobre a arte, é uma forma da pessoa expressar tudo aquilo que ela sente. E para mim era necessário que tivesse um lugar desses aqui em Sete Lagoas. E sobre, na primeira reunião, já ter um projeto aceito, eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente, já que todos concordaram comigo, ficaram do meu lado, a favor do meu projeto. E como é a primeira reunião, eu realmente não esperava que daria tão certo assim. A vereadora Heloísa Frois prestigiou a primeira reunião dos jovens parlamentares. Eu percebi hoje, na primeira reunião dessa nova turma, o quanto que os jovens já chegaram aqui dominando aqueles assuntos que eles queriam apresentar através dos APLs aqui. E é muito interessante que às vezes eu fico com vontade de intervir, de dar uma contribuição, o que eu não posso fazer de maneira nenhuma, é lógico, mas de tão emocionada, de tão sensibilizada positivamente que eu fico com a contribuição que esses jovens estão trazendo aqui para o parlamento e que eu tenho certeza absoluta que eles trarão no futuro muito próximo para a nossa política de Sete Lagoas. Ricardo Xavier, membro da Comissão do Parlamento Jovem, destacou o exercício de cidadania dos jovens. A desenvoltura desses meninos, uma preocupação em querer realmente o bem da cidade de Sete Lagoas, exercer a cidadania, foi maravilhoso. Espero que venha muita coisa aí. Primeira reunião já foi muita coisa, né? Neste dia 25 de setembro, o Brasil comemora o Dia Nacional do Rádio, um meio de comunicação que atravessa gerações e se reinventa com o tempo, segue firme como uma das principais fontes de informação e companhia dos brasileiros. A data homenageia Edgar Roquete Pinto, considerado o pai da radiodifusão no Brasil. Foi ele que, em 1923, fundou a primeira emissora do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Mas o rádio começou ainda antes, com as experiências pioneiras do padre Landel de Moura. O rádio, ele buscou se alimentar através de quê? Tanto da militância abusiva
abusiva, que é exatamente o aproveitamento a tendência das melhorias através dos anos. Então, o rádio, ele não acaba. Não tem como. Hoje, o rádio está em todos os lugares, no ar, na internet, nos aplicativos e nas redes sociais. Informação, cultura, música e prestação de serviço. Tudo isso ao alcance de um clique. Eu que já estou no rádio há muitos anos, eu passei por várias etapas do rádio, né? A gente começou lá no vinil, depois veio a era do CD, aí depois a informatização do rádio, né? Com as músicas em MP3. Então, quer dizer, são etapas, são eras do rádio que é muito importante. Então, o rádio é fundamental na vida das pessoas. Em dezembro de 2020, a Rádio Câmara foi inaugurada com o propósito de levar muita informação sobre os políticos e a política, especialmente os vereadores aqui de Sete Lagoas, além de informações sobre o município e, é claro, muita música boa. Aqui na Rádio Câmara, tudo isso é conduzido por um time de peso. E acompanhar essa reinvenção realmente, né, do rádio. O rádio hoje em dia que tem fácil acesso para todas as pessoas. A Rádio Câmara, como um exemplo, né, está disponível no site do Legislativo, tem um aplicativo, também em outras plataformas. Então é um acesso muito fácil. E eu acho que é justamente isso que se deve o sucesso não só da Rádio Câmara, mas do rádio de um modo geral. É essa reinvenção com o passar do tempo, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar que o rádio iria acabar e as tecnologias mudam, surgem outros meios de comunicação e o rádio continua. E a gente percebe isso aqui realmente de forma muito palpável, né? De forma que, às vezes, até nos assustem algumas vezes, de ver a presença do ouvinte, a interação deles com cada um dos nossos locutores. Tem um papel importante na vida das pessoas. Primeiro, que é para mostrar, né, através da rádio, da TV, dos veículos de comunicação aqui, o que há de importante no legislativo da cidade, né? Com credibilidade, com notícias importantes o tempo todo, né? Isso é muito importante, a parte jornalística que passa aqui pela Rádio Câmara. A gente vive um momento muito especial porque, afinal de contas, aqui as notícias não param, né? A gente tem aqui 19 parlamentares que passam o tempo todo gerando informação para a sociedade, né? E nós temos aqui os materiais da casa, as reuniões, as audiências públicas, e tudo isso gera muito conteúdo. Então, a gente passa pela parte jornalística, depois a gente desova tudo aqui no ar, através da Rádio Câmara. Então, esse é o papel fundamental da rádio. Então, quer dizer, 24 horas de muita informação aqui, notícia o tempo todo, a toda hora. Eu comecei em 85, lá na Rádio Muzirama, né? Rádio Muzirama Cultura. Né, e fui com o Guará há muito tempo, né, na Rádio Muzirama. E em 2020, quando eu saí da Muzirama, que eu fazia um programa de manhã, aí eu vim para a Câmara Municipal. Aí eles criaram a Rádio Câmara. E na inauguração o Caramelo chamou nós aqui, eu e o Marcelo, e a gente começou com a rádio. E eu tenho um programa aqui hoje, que é o programa Hora do Caipira, de 5 da manhã até as 8. É um prazer falar do rádio, a comunicação em geral, a gente fica tão feliz. E o prazer que a Câmara, a presidência da Câmara, nos deu para a gente, né, que é uma rádio, que a gente gosta e trabalha. Eu sempre fui um apaixonado por rádio, né? Desde pequeno, eu sempre tive a oportunidade de ouvir a rádio muito próximo com a minha mãe, que acordava cedo para ouvir o Guará, para ouvir o próprio Maisena, né? Então, hoje, estar do outro lado, eu ser um locutor, um comunicador de rádio, me traz uma lembrança muito profunda daquilo que eu vivi no passado e me traz uma alegria gigante de poder levar informação, levar alegria, levar música de qualidade para as pessoas que agora estão do outro lado, tendo a oportunidade de me ouvir. E em Sete Lagoas, a Rádio Câmara é um exemplo de como o rádio pode fortalecer a democracia e aproximar o cidadão das ações do Legislativo Municipal. Aqui, né, na Rádio Câmara, a gente preza muito por isso, justamente por estar dentro do Legislativo, né? A fonte mais confiável que a população pode ter sobre as informações do Legislativo é aqui nessa comunicação que a gente gera, na rádio, na TV, nas redes oficiais do Legislativo. Então, é uma responsabilidade muito grande passar essa informação com a veracidade que ela precisa, com a agilidade também que a população espera e com a qualidade também que a gente sempre busca entregar.
O rádio teve papel fundamental na formação da cultura brasileira, sendo por décadas o principal meio de comunicação e entretenimento no país, música e esportes, a lugares onde a TV e a internet não chegavam. Mesmo com as novas tecnologias, o rádio continua atual, adaptando-se ao digital e ao streaming. A rádio sempre foi um meio de comunicação muito forte, muito vigente e é muito importante para as pessoas. As pessoas se sentem muito próximas, muito acolhidas, se sentem quase que amigas do locutor, do comunicador e isso traz uma característica muito forte para este meio de comunicação. Então, eu acredito que a rádio vai se inovando ao longo do tempo, através dos aplicativos, através dos diversos outros meios de comunicação que se aproximam da juventude, da nova geração, mas a característica deste meio de comunicação tão importante, que é a rádio, de se aproximar do ouvinte, isso vai se imperar sempre, isso vai continuar perpetuando aí por diversas gerações ainda. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para amanhã. A sexta-feira deve ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite também deve ter muitas nuvens. A temperatura mínima fica na casa dos 14 graus e a máxima 23 graus. No próximo bloco, o vereador Theo, da Ecoterapia, fala sobre sessão solene que reforçou a luta das pessoas com deficiência. Nosso convidado hoje aqui no Jornal da Cidade, vereador Theo, da Ecoterapia. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco hoje, Theo. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui, não estou perdendo tempo não, estou ganhando muito tempo aqui. Porque a gente tem muita coisa para falar. Você teve aí, comandou, né, uma sessão solene aqui na casa, valorizando aí a luta das pessoas com deficiência. A gente viu, a gente reportou isso numa matéria, mostrando assim, a felicidade dessas pessoas de serem vistas, né, Theo? Como é que foi essa ideia de trazer isso para casa? Então, Raquel, esse aí é um projeto que a gente está aqui desde que nós começamos, né? Chama o Sal da Terra, o 7 Lagoano que eu quero ser. Então, todas as edições nossas, desde janeiro, quando a gente iniciou, tem um tema, né? Tem pessoas que vão ser homenageadas, que dentro do tema são pessoas que, como o próprio título diz, sal da terra. A Bíblia fala sobre isso, né? Que a gente tem que ser o sal da terra para salgar. E se a gente for insípido, não tiver sabor, não tem eficiência nenhuma, né? Não tem objetivo nenhum e a gente vai ser até rejeitado, descartado, né? Então a gente sempre buscou, nesse projeto Sal da Terra, trazer pessoas que de alguma forma fazem a diferença na sociedade, já atuam em algum setor, ou faz coisas simples para alguns, mas tão relevantes para pessoas que são atendidas e não são lembradas, né? Então a gente já teve aqui de idosos, né, tivemos aqui da segurança pública e entre outros temas, e esse agora foi da pessoa com deficiência. Em alusão também ao dia 21 de setembro, que é o dia da luta da pessoa com deficiência. Então a gente já aproveitou esse tema também. E esses temas, né, eles são muito importantes, essas datas, porque é para fazer menção a classes, né, a um público às vezes vulnerável. E essa data da pessoa com deficiência a gente já aproveitou e usou. E eu falava que quando chegasse o Sol da Terra, que fosse com a pessoa com deficiência, teria para mim uma questão muito especial, pela questão de trabalhar com ecoterapia, já com pessoas com deficiência, crianças, né, na grande maioria. E a história do meu avô, que foi deficiente, né, eu como criança convivi com essa realidade dele lá em Pedro Leopoldo, né, sempre fui daqui de Sete Lagoas, mas ele morou lá e meus tios moram lá em Pedro Leopoldo. E realmente foi uma sessão solene, né, um Sal da Terra muito emocionante. Minha mãe estava presente também. Ela participou, né, das entregas? Ela me auxiliou ali na condução, né, da solenidade, eu convidei ela, fiz uma homenagem para ela ali. E ela contou até um pouco da história do meu avô também, né, Sr. Orlando Rajão. E foi muito interessante, gostei muito e muito emocionante. E eles que tiveram aqui, né, pessoas cadeirantes, amputados, né, deficiência intelectual, né, teve transtorno do espectro autista, né, pessoas que estão inseridas já na sociedade trabalhando, questão da inclusão, idosos, jovens, várias faixas etárias, teve pessoa com síndrome de Down, várias deficiências e mostrando para a gente que eles só querem oportunidade. Esse foi o tema do Sal da Terra, né? Não querem pena, não querem ter um dó,
né? A pessoa com deficiência, a última coisa que eles estão querendo é isso. Eles querem oportunidades, querem poder deslocar, né? Querem estar nos locais que todos, né, querem estar, frequentar os ambientes com acessibilidade e ter as oportunidades de trabalho na sociedade, de contribuir também. E assim, algumas pessoas, né, quem dera se pudesse homenagear todos, né, mas aqueles que a gente conseguiu trazer e que teve condições de estar vindo, a gente trouxe, e homenageando todas as pessoas com deficiência na cidade de Sete Lagoas. É o momento da gente refletir também sobre qual cidade a gente quer para essas pessoas, para incluir todas essas pessoas, né, que têm os mesmos direitos que nós e que precisam ser vistas dessa forma. Aqui é a casa das leis, né, que são feitas políticas públicas justamente para isso. Então, é uma forma de pegar essas demandas também e trazer como projetos, né, de lei para que sejam sancionados, se tornem leis na cidade e garantam essa qualidade de vida, né, Theo? Então, o desafio, Raquel, é fazer a lei, fazer com que a lei seja eficiente e eficaz, né? O Brasil é muito bom de lei, né? Isso em todos os níveis, federais, estaduais e municipais. A gente cria as leis aqui e estamos lutando para elas se cumprirem, né? Ecoterapia com modalidade de saúde pública, uma lei que a gente entrou aqui, entre outras, né, para a comunidade, para as mães atípicas, né, a questão do autismo. São muitas demandas, falta de profissionais, né, questões do serviço público que ainda não é eficiente. E são muitos desafios, é fazer com que isso se torne eficaz. A parte nossa como legislador nós estamos fazendo, junto ao executivo, tentando dialogar, tentando buscar soluções para esses problemas que a gente também tem que entender que é uma realidade dura, que é um problema que não é só de Sete Lagoas, né? Essa questão da pessoa com deficiência não ter todos os seus direitos garantidos é algo muito angustiante e triste, mas é uma realidade a nível de Brasil, né? De cultura, de focar os recursos talvez em locais que precisam mais. Mas nós estamos aqui lutando, eu estou com muita esperança, tenho conversado muito com o prefeito sobre isso. Espero, por exemplo, que a ecoterapia seja uma modalidade de saúde pública, que a gente consiga atender a demanda reprimida e outras situações como mobilidade, a gente tem a questão do transporte. São muitos desafios, mas estamos aí firmes, lutando e correndo atrás. Estamos enxergando esses desafios, Com né? certeza. O primeiro passo para isso se transformar, para isso se modificar, na verdade. Isso, né, é um Theo? fato. Theo, a Patrulha do Vereador já é uma ação que todo mundo já conhece, realizada pela sua equipe, por você e sua equipe. Inclusive, teve até um episódio de uma onça aí, que vocês chegaram, né? A onça estava morta ali, uma situação ruim, e a gente vê... É uma forma da gente enxergar o que a gente não deve fazer, e a patrulha tem esse papel também de identificar problemas e tentar corrigi-los, né? Você está trabalhando agora a questão da zona rural, é isso? Isso, a gente entrou aqui com essa estratégia que foi algo inovador, que é a Patrulha do Vereador, que a gente tem um canal de comunicação, que a pessoa nos solicita, a gente vai nos locais. Demandas de todas as naturezas, né? A gente faz as fiscalizações também em unidades de saúde, faz em escolas, para ver como é que está a situação. E sempre a meta nossa não é só chegar e apontar defeitos, sabe, Raquel? Eu sempre falo isso aqui, porque apontar defeito é fácil. Agora, você fiscalizar, levantar as demandas, os problemas e dialogar com quem pode resolver, que aí é o desafio. E buscar soluções, que é outra parte, que aí a gente tem que também abraçar essa causa. Então, a gente chega numa unidade de saúde, por exemplo, coisas simples, né? Por exemplo, uma das primeiras patrulhas que a gente fez, lá na escola Quincas Nogueira, né? A gente viu vários problemas lá. A gente leva para o executivo, o secretário e o prefeito, 15 dias depois, estiveram lá também. Já tinham alguma ciência, mas quando você faz o vídeo, a gente faz toda a patrulha do vereador, é uma fiscalização, a gente faz um relatório, né? E aí já está sendo inaugurado. Então, a gente vê que a gente é quase que um apoio para o executivo entender as demandas da população, o elo de ligação, sociedade com o executivo. O laboratório Pedro Lanza ali na beira do Córrego, coisas simples já foram resolvidas lá, por exemplo. Só tinha uma tenda para as pessoas ficarem debaixo, não tinha outros bancos suficientes. A gente foi, coisas simples, foi no secretário, falou assim, olha, consegue mais tenda para lá, mais uma tenda no mínimo.
depois vai ampliando até ir para um local próprio, está sendo construído um local próprio. Então, a gente teve com a população no local, explicamos isso. Você vê o esforço dos profissionais querendo fazer até algo a mais, né? Porque só jogar pedra não adianta. Claro. Né? Na UPA, vimos alguns problemas que já foram resolvidos, outros são mais complexos, demoram um pouco mais, mas a gente está sempre cobrando e acompanhando, que são também as visitas pós, né? E a gente tem feito na zona rural, que tem sido agora, recentemente, a gente tem dado uma prioridade também, né? Que eu sempre gostei muito também da zona rural, né? Além da ecoterapia, que é o tratamento da criança com deficiência, o fato da gente conviver nos cavalos, né? As cavalgadas, as comitivas. Então, a gente tem um apreço muito grande, eu particularmente, com a zona rural, e a gente tem feito algumas patrulhas, inclusive vamos fazer uma agora na Fazenda Velha, e vamos levantar as demandas, levar para o Executivo com o mesmo lema que a gente sempre fala: fiscalizar, dialogar e buscar soluções. E vejo que a gente consegue até mudar algumas culturas de outros vereadores, com uma forma de fazer também, que eu estou vendo que eles estão entendendo que esse é o caminho, né? Então, eu estou começando já a perceber como que a gente consegue influenciar de forma positiva os outros colegas também para trabalhar desse pensamento. Porque senão a gente começa, puxa para um lado, outro puxa para o outro, ninguém chega em lugar nenhum. Então, a gente entende que mesmo tendo pensamentos diferentes, questões ideológicas diferentes, né? A gente tem que puxar para o mesmo lado, enquanto se diz município de Sete Lagoas, população de Sete Lagoas. Bacana. Bom, a gente, para finalizar, só para não podemos deixar de registrar que hoje é o dia do rádio, né? O Dia Nacional do Rádio, e a gente tem a Rádio Câmara aqui, que faz um papel fundamental, assim como a TV, na divulgação das ações parlamentares, que esse é o foco, né, da nossa comunicação, e você está lá sempre participando, né, Theo? Inclusive eu saí de lá agora, eu gosto muito, né, desse ambiente, e é engraçado, Raquel, que hoje, com o Bruno lá agora, que eu dei uma refletida, que ele me perguntou sobre a ligação com o rádio, aí eu fui lembrar do meu pai, né, que ele não era um radialista de estar fazendo programa constantemente, mas ele é muito conhecido no meio, João Carlos, que o pessoal até confundia com o João Carlos da Rádio Eldorado e tal, mas o meu pai é o João Carlos, que tocava música, MPB, hoje até só toca lazer com os amigos, mas tocava muito no barzinho. E meu avô, que é o pai dele, né, Dudu Gonzalez, meu pai é o João Carlos Gonzalez, o nome certo é Gonzalez. Eu até falo Sargento Gonzalez, mas o certo é falar Gonzalez, porque é o Z no final, é espanhol. E aí o meu avô, que é o Dudu Gonzalez, tinha um estúdio de som ali perto do Centro Médico, que, se não me engano, era o único estúdio de som que tinha em Sete Lagoas há muitos anos. Eles tinham seresta, né, os seresteiros, e eles gravavam nesse estúdio ali, onde hoje é até do Dr. Celso, se não me engano, o prédio. Meu tio tem um barzinho embaixo, um barzinho ali em frente, o Augusto Gonzalez, fica um abraço pelo aí. O meu primo, filho dele, é músico. Então, a gente tem que é o Gustavo Gonzalez, baterista. Então, a gente tem essa ligação com rádio e música. Eu acho que é por isso que talvez eu tenha essa facilidade e gosto. E falava com o Bruno lá hoje, que o interessante do rádio, que eu acho que ele nunca vai acabar, mesmo sendo web rádio ou coisas desse sentido, de tecnologia, é porque o rádio ele dá proximidade ao vivo, uma intimidade. É como se transmitisse o calor humano através das ondas do rádio. Eu falei isso com o Bruno, que bonito, hein? Muito legal, Theo. E é bom que a gente tenha pessoas aqui que gostem, que participem, que usufruam, né, da ferramenta, que é para isso mesmo, para aproximar a população aqui da Casa Legislativa. Muito obrigada, viu, pela sua valorização do trabalho aí e por estar conosco aqui hoje, podendo prestar essas contas aí do mandato para a população. Muito obrigada. De nada, estamos à disposição, pode contar conosco. Nosso gabinete, o canal lá do vereador, o Patrulho do Vereador está à disposição de vocês. Muito obrigado. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos falando sobre esporte daqui a pouquinho. Setembro Vermelho chama atenção para a prevenção das doenças cardiovasculares. A campanha nacional reforça o alerta sobre os riscos dessas enfermidades que seguem como a principal causa de morte no Brasil. Setembro se veste de vermelho para lembrar a importância de um coração saudável. A campanha reforça que a prevenção é o caminho mais eficaz contra as doenças cardiovasculares. A importância do Setembro Vermelho é no sentido da prevenção, né, dos cuidados com o coração, e aí aborda todos os aspectos,
da saúde do coração, da importância da atividade física, da alimentação, dos vícios que fazem mal para o coração. Então, é conscientizar a população desses aspectos. Pacientes jovens, normalmente, eles não procuram um cardiologista, a não ser que apresentem alguns sintomas. E ou vai iniciar uma atividade física, mas eu acredito que pacientes com idade mais avançada, mesmo sem sintomas, seria fundamental procurar para fazer um check-up, mesmo que antes da prática, ou mesmo que já pratique atividade física, porque a partir de 40, 50 anos, que começam a aparecer as doenças cardiovasculares. Hábitos simples como manter uma alimentação equilibrada e realizar atividades físicas podem garantir mais qualidade no dia a dia. Tudo começa por conta de má alimentação e a falta de atividade física. Com isso vem a obesidade vai trazendo todas as outras doenças, hipertensão, diabetes, dislipidemia, síndrome metabólica, e a soma dessas doenças é que vão aumentar as chances da gente apresentar um infarto. A cada 90 segundos, uma pessoa morre no Brasil por problemas cardiovasculares. As doenças do coração são a maior causa de mortes no Brasil e no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, cerca de 400 mil pessoas morrem por ano em decorrência de doenças do coração. As doenças cardiovasculares, infarto, AVC, as tromboses, elas são as doenças que mais matam hoje no Brasil. Então, por isso que é importantíssimo a prevenção. O movimento também é essencial. O educador físico Diego Rodrigues apresentou exercícios fáceis e práticos que podem ser feitos em casa. Nós temos movimentos de sentar, agachar, saltar, empurrar e flexionar. E esses movimentos você pode fazer aí no conforto da sua casa ou em alguma praça. E o primeiro movimento é o agachamento, onde a gente simplesmente senta e levanta. Pode fazer isso no seu sofá, pode fazer isso na sua cadeira, numa arquibancada ou até mesmo livre, onde eu estico meu braço à frente, flexiono meu joelho. Diego, só consigo ir 90 graus. Perfeito. Diego, consigo ultrapassar. Perfeito. Faça de 10 a 12 repetições, 3 séries. Segundo movimento que nós podemos fazer é o movimento de empurrar. Então a gente vai fazer a flexão de braços ou flexão de cotovelos. Primeira opção para você fazer ela: mãos ao solo, pés esticados, desci, empurrei o chão e subi. Desci, empurrei o chão e subi. Uma outra opção que nós temos é pegar o primeiro degrau da arquibancada ou talvez uma parede para que você possa empurrar. Então aqui, coloco minha mão no primeiro degrau da escada e eu vou fazer a força de empurrar o meu braço toda vez que meu peitoral chegar próximo da linha do degrau. Você pode fazer de 8 a 10 repetições por 3 séries. E agora nós vamos realizar o movimento de saltar, mas o salto você pode utilizar com o polichinelo. Pés juntos, mão na lateral do corpo e você vai abrir e fechar fazendo o polichinelo. Este movimento você pode fazer por 30 repetições durante 3 séries. O próximo movimento que eu vou mostrar para vocês é o movimento de panturrilha, aquele movimento que trabalha a batata da sua perna. Afinal, a panturrilha é o nosso segundo coração. Então vem comigo aqui, ó. A gente vai jogar o nosso peso à frente, ficando na ponta do pé e descendo bem devagar. Então joguei o peso à frente, subindo na ponta do pé e desci devagar. Caso você tenha alguma dificuldade, você pode segurar em algum objeto ou então você pode subir para um local um pouquinho mais alto. Aqui eu vou utilizar o degrau da arquibancada. Eu subi com os meus 2 pés, onde eu faço o movimento de ir lá em cima e voltar. Vou em cima e volto. Este é o movimento da panturrilha. Você pode fazer 3 séries de 12 a 15 repetições. Vamos para o nosso último movimento, que é o movimento de puxar. Para realizar esse movimento você vai precisar de uma toalha, pode ser sua toalha de banho mesmo, é só você enrolar ela assim como eu enrolei a minha aqui. E nós vamos precisar fazer esse movimento sentados agora. Então você pode sentar em uma cadeira ou até mesmo na sua cama aí. Braços esticados à frente, nós vamos tracionar essa toalha para a lateral. Depois que você tracionou essa toalha, você faz o movimento de puxar, retraindo a escápula, que é a parte de trás das suas costas, e voltando à frente. Então eu puxei e voltei. Puxei e voltei. Nós vamos realizar esse movimento de 10 a 12 repetições durante 3 séries.
O Setembro Vermelho é um convite à mudança de hábitos e ao cuidado com a vida. A prevenção é a chave do sucesso. A gente sempre está em contato com o seu médico, com o seu cardiologista, fazendo exames de rotina e não só exames mais básicos. Cada paciente a gente vai traçar uma meta de quais exames fazer, do que ter mais cuidados. Às vezes, se o paciente tem uma história familiar, já teve um pai, uma mãe que já teve infarto, ele tem que cuidar mais ainda desses outros fatores de risco, mas é fundamental. Eu acho que não só para o Setembro Vermelho, para todos os outros, a prevenção é sempre o melhor caminho. E agora a gente fala de esporte. O Atlético venceu o Bolívar na noite de ontem na Arena MRV no jogo de volta pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O gol do atacante Bernard, marcado nos minutos finais da partida, garantiu a classificação da equipe mineira para as semifinais da Copa. O Atlético precisava de uma vitória simples em casa depois de empatar lá na Bolívia na primeira partida por 2-2. E o Galo já tem seu adversário definido nas semifinais da competição. O Independente Del Valle, time do Equador, venceu 11 Caldas na Colômbia nos pênaltis e também avançou na competição. A partir de agora, o foco é o Campeonato Brasileiro. O Galo se prepara para enfrentar o Mirassol no sábado, às 9 da noite, em casa, precisando vencer e pontuar para se distanciar da zona de rebaixamento. O Atlético ocupa a 16ª colocação com 25 pontos e amarga mais de 3 partidas sem vencer na competição. Já o Cruzeiro se prepara para encarar o Vasco fora de casa pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida também será no próximo sábado, às 6h30 da noite, no Rio de Janeiro. O time celeste precisa vencer para se manter próximo do líder. Lembrando que o Cruzeiro irá enfrentar o Flamengo logo em seguida em um clássico de 6 pontos, podendo valer a liderança da competição. O Jornal da Cidade termina por aqui. A gente volta amanhã com outras notícias. Obrigada pela companhia e até lá.